Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui numa nova Quintas da CEBIC, hoje recebendo a equipe da Caixa Econômica Federal, que já esteve conosco em janeiro, que nós conversamos um pouquinho desse tema. Hoje eles vão esticar um pouco mais, né, Rodrigo? Hoje vamos falar também do novo produto da Caixa Econômica, que é fenomenal. Eu hoje pela manhã escutei o presidente Pedro Guimarães falar que 30% dos financiamentos já da Caixa são com esse modelo que vocês vão conversar hoje conosco aqui. Rodrigo, Marlon, Gustavo, Alexandre, Elaine, sejam bem-vindos a mais essa conversa, que já tornou essa parceria constante. Os meus queridos amigos, Celso Petrucci, Carlos Henrique, nossos grandes parceiros, presidente da CI, da Comissão de Habitação e Interesse Social, a Alessandra, que é a nossa gestora dos projetos de HIS e de indústria imobiliária, e a Maiara, que está nos dando apoio hoje aqui. Esse assunto, pessoal, é de maior relevância, que é vamos dizer assim, a diminuição de dificuldades que existe na contratação, principalmente de pessoas jurídicas, que aquele modelo que foi montado ultimamente com a Vicati. Nós internamente tivemos muita demanda a respeito. O Carlos Henrique e o Celso correram o Brasil aí conversando com as várias regionais. Depois de toda aquela conversa, fizemos várias reuniões com a Caixa e agora, no início do ano, a Caixa conseguiu montar um pacote e tudo isso. E a época que nós conversamos, em janeiro, quando nós conversamos em janeiro, nós transmitimos isso. E a Caixa nos falou, Rodrigo, Marlon, Gustavo, Alexandre, Elaine, nos falaram que tinha um cronograma de implantação. Então, em realidade, hoje a gente tem três motivos de estarmos aqui. O primeiro é falar do novo produto Caixa Econômica, que é muito bom, e vocês precisam ter conhecimento, e a gente precisa trabalhar e divulgar muito nas nossas bases. Segundo, como estão os andamentos dessas propostas de alterações de procedimentos e também como é que está o cronograma, como é que está esse aspecto ao longo do tempo. Eu queria passar para o Carlos Henrique, para o Celso, se quer dizer alguma coisa, senão daí a gente já passa para o Rodrigo. Eu acho que pode passar logo já para o Rodrigo, viu? Então, tá bom. Beleza. Rodrigo, a casa e a imagem é sua. Agora, ultimamente, não é mais a casa, né? É a tela. Né? É verdade. Vai lá, Bom, presidente Zé Carlos, muito obrigado mais uma vez pelo convite da gente estar aqui no Quintas da CEBIC. A gente já é convidado aí recorrente, a gente gosta muito desse momento, a quinta-feira às 17 horas, para poder ter um contato direto com todos os associados e poder se bater esse papo dentro desse cronograma de agendas que a CEBIC tem, que a gente está sempre querendo se participar, né? Então, mais uma vez, uma satisfação enorme. Mandar um abraço aí para o Celso, mandar um abraço para o Carlos Henrique, vice-presidente, que estão com o dia a dia interagindo com a gente mais um pouco, né? Hoje está o time todo aqui da Caixa, do board aqui da gestão do crédito imobiliário, né? O Marlon, ele é o superintendente de operações, ele que cuida da parte das centralizadoras, da parte de conformidade, né? Que é feita em São Paulo. Toda a parte de sistema fica debaixo da gestão dele, né? Então, a parte de operação do crédito imobiliário. O Alexandre está aí com a gente hoje. Alexandre é nosso superintendente de pessoa física. Então, esse produto que a gente vai lançar hoje veio lá da superintendência, né? Todos os negócios inerentes à pessoa física, ao correspondente bancário, taxa de juros, tudo é sob gestão lá do Alexandre. O Gustavo, que é o nosso superintendente de pessoa jurídica. Então, aí sim, o pacote de melhorias PJ que a gente trouxe aqui no último encontro é a gestão dele, toda a parte da operação, tanto do plano empresário como do apoio à produção, a gestão da carteira de pessoa jurídica está lá com o Gustavo, né? Temos agora uma carinha nova para apresentar para vocês, a Elaine. A Elaine está agora liderando a nossa área de engenharia, então ela vai cuidar da gestão das GIABs, também trabalha com a gente já há bastante tempo, e agora está vindo participar desse fórum aí sobre coordenando as nossas gerências de filial de habitação, né?
Então, esse é o motivo, hoje é um motivo que nos traz muita alegria. A gente anunciou uma nova modalidade de crédito imobiliário, né, um crédito imobiliário poupança caixa. A gente trouxe essa inovação dentro do nosso portfólio, né, embora a gente já tinha alguns bancos concorrentes que já estavam operando nessa modalidade, a gente traz mais uma opção para o nosso cliente, né? Então, trabalhamos muito nesse produto para que fosse um produto competitivo, um produto atualizado às necessidades do nosso cliente e que a gente também tivesse uma condição comercial bastante interessante, né? Então, o objetivo dessa live hoje é a gente dar um overview aí do fechamento de 2020. A gente estava devendo isso para vocês também. Na última reunião, a gente não falou do consolidado 2020, então a gente vai falar rapidamente do fechamento de 2020 e falar um pouco mais dessa nova modalidade que a gente está operando já desde o dia 1º de março, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com os senhores a apresentação. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui a apresentação, compartilhar. Estão conseguindo visualizar? Beleza. Essa é uma apresentação rápida, né? Mas a gente enxugou ela. O presidente fez uma apresentação mais completa. A gente está trazendo aqui alguns pontos bem objetivos, né? Então, a BCIP divulgou, vocês também têm comentado, né? O ano de 2016, 2020, não obstante a pandemia e a situação de saúde que a gente viveu, em termos de crédito imobiliário, foi um ano recorde de contratação, né? A gente fechou o ano Caixa Econômica com 116 bilhões de aplicação. Esse valor foi o maior valor da história da Caixa, né? E, consequentemente, do crédito imobiliário do Brasil. Isso nas modalidades tanto do FGTS, Minha Casa Minha Vida, e mais para o final do ano, Casa Verde e Amarela, como também do SBPE. Aqui não tem nenhum resultado de faixa 1, nenhum resultado de habitação de entidades, rural, aqui é tudo crédito imobiliário, né? Então, 42% de crescimento em relação ao ano de 2018, 28,9% de 28,8% de crescimento em relação ao ano de 2019, foram mais de 560 mil financiamentos, né? 560 mil contratos imobiliários, mais de 2 milhões de pessoas beneficiadas somente no ano de 2020, né? E onde é que está sendo esse crescimento? Na poupança, não, nos recursos SBPE. Quando a gente compara o crescimento do SBPE, e aí a Caixa tem uma característica que os senhores que são nossos clientes e interagem com a gente no dia a dia sabem bem, que a gente trabalha muito no SBPE baixo, né? Ou no segmento econômico, aí, como também é chamado no mercado, né? Então, o nosso ticket médio no SBPE é em torno de 250 mil, né? Quando a gente pega um banco privado, o ticket médio é 400, 350 mil, né? Então, a gente tem ali um crescimento muito grande nesse segmento econômico, também no segmento do primeiro imóvel, né? E a gente observa isso, 298% de crescimento no SBPE 2018 comparado com 2020, e quando a gente compara 2019 com 2020, a gente vê aí mais de 100% de crescimento, né? Então, o crescimento da carteira imobiliária de 2020 da Caixa se pautou muito nesse crescimento do SBPE. E o segundo semestre foi muito melhor do que o primeiro. Acho que os senhores também observaram isso nas suas vendas, nos seus repasses, com mais de 89% de crescimento entre janeiro e junho, comparado com julho a dezembro. Tá? E no FGTS, no Casa Verde e Amarela, a gente continua liderando, né? O outro player que também atua no segmento tem uma participação bem reduzida e a gente tem observado uma redução a cada ano. 96%, então, de todo o recurso da peça orçamentária do FGTS para a habitação popular foi aplicado pela Caixa, né? Foram mais de 62 bilhões de reais. Então,
praticamente no FGTS, a gente aplica tudo que a gente recebe para aplicar. Esse é o nosso mandato e a gente acaba estando limitado aos valores disponíveis para aplicação pelo FGTS, mas tudo que é disponível, 96%, a Caixa foi lá e executou, né? Quando a gente fala de produção de pessoa jurídica, e aí eu queria falar um pouquinho mais dessa tela, presidente Zé Carlos, foram 2.300 novos empreendimentos contratados. Não são 2.300 canteiros, né, que a gente viu contratar em 2020. Com mais de 286 mil unidades em produção, isso gera emprego ao longo, né, de todo o ciclo da obra. E quando a gente soma com a carteira que já estava em andamento, são mais de 6 mil obras em andamento, com mais quase 800 mil unidades aí em produção, movendo a economia, gerando emprego, né? E tanto para as contratações novas como para os empreendimentos em andamento. O ano foi um ano bem difícil, mas a gente conseguiu administrar esse ciclo da viabilidade dos empreendimentos ao longo do ano, né? Garantindo os lançamentos e garantindo a contratação e também mantendo o ritmo das obras aí, obviamente vocês tocando as obras e a gente ali tentando não atrapalhar, né? Mas de fato foi uma parceria ganha-ganha e a gente viu isso com os resultados colhidos no final do ano. Aqui é o nosso banco digital, tá? Isso a gente vai falar sempre com vocês, para vocês entenderem para onde a Caixa quer ir, qual é a nossa estratégia, né? Vocês sabem que hoje o canal agência, ele é um canal que ele é muito disputado, né? A gente está passando por um momento importante de pagamento de benefícios, voltaremos a esse momento agora de pagamento de auxílios, né? Então, o cliente ele tem que ter o canal acessível, os serviços acessíveis, né? Então, a gente está investindo muito no app Habitação. Esse vai ser o nosso canal assim, prioritário de atendimento, junto com o correspondente imobiliário, para que a gente possa dar conveniência para o atendimento ao cliente, né? E dentro de uma estratégia maior que a Caixa tem, que é o banco digital, onde a gente gerar oportunidades de negócios dentro de um ambiente 100% digital para o nosso público, né? E aí, entrando agora sim no crédito imobiliário Poupança Caixa, ele já está no ar, já está valendo. A gente lançou ele no dia 1º de março. 30% hoje de todo o interesse que o cliente tem para crédito imobiliário, que começa numa simulação, ele já é no novo produto. Então, é um produto realmente que veio assim para uma condição bastante competitiva, o cliente está procurando, e o nosso objetivo aqui é falar das vantagens, dos riscos, né? Trabalhar com vocês essa informação para que seja mais uma forma de alavancar as vendas dos nossos incorporadores, nossos clientes, parceiros, construtores, né? Então, você traz mais uma opção de encaixar o financiamento, de encaixar o produto, de eventualmente melhorar ali a unidade que você está lançando, pensando já nessa condição de financiamento que a Caixa está trazendo e que veio para ficar, tá? Esse produto é um produto que certamente permeia ao nosso portfólio, e ele é um produto muito moderno, certamente é um produto que vai compor nosso portfólio daqui para frente, tá? Do que a gente está falando aqui, né? Está falando do segmento de poupança. Esse produto, ele é no SBPE, tá? Ele usa recursos da poupança, e na poupança é onde a gente tem 43% de market share. Esse é o nosso resultado de 2020. De cada 100 contratos feitos no Brasil de recursos de poupança, 43 foi com a Caixa, né? E desse crescimento, a Caixa cresceu 101%, que a gente já falou, e as demais instituições financeiras cresceram 35%. Também mostram um apetite grande dos bancos, né? Com esse crescimento de 52 para 70 bi de aplicação, e o mercado todo crescendo 57%, né? Aqui é importante a gente fazer um disclaimer para a gente estar atento, que eventualmente nesse número também contam as portabilidades, né? Então, portabilidade não é um dinheiro novo na economia, mas ele entra como um resultado de contratação. A Caixa é o banco que tem uma carteira maior, a gente obviamente é mais atacado, né? Então o nosso número é o número
podemos dizer assim, a contratação puro sangue, né? Aquele dinheiro mesmo injetado, dinheiro novo na economia, em novos financiamentos. A importabilidade aí é irrisória em termos de volume dentro desse quantitativo, tá? Isso é realmente recurso aplicado na economia. Aqui é só um ranking, né? A gente ali liderando tanto na captação de poupança como no crédito imobiliário. E só aqui reforçando, né, que isso não vem de agora, é uma melhoria contínua. A gente já vem trazendo aí na linha do tempo uma série de melhorias nas condições de pessoa física, e agora sim com o lançamento desse novo produto, que a gente fez o lançamento no final de fevereiro e começou a operar agora no 1º de março. Tá? O que esse produto traz? Né? Então, ele traz assim, o que é melhor para a gente vender para o cliente? É a TR tradicional? É o IPCA? É o taxa fixa? Ou é esse poupança caixa? Né? Então, a gente tem 4 opções hoje no portfólio da Caixa, e cada cliente tem a sua característica, né? Acho que isso é muito importante, né? A gente vê, tem cliente que tem mais aversão a risco, então, para ele, uma taxa fixa é um ambiente mais seguro. Tem um cliente que já tem uma aptidão para o IPCA, e agora a gente traz mais uma opção, que é um indexador vinculado à poupança, que a gente vai detalhar para vocês. Como é que funciona esse produto? Tá? Ele é um produto que a taxa de juros ela é composta de uma parcela fixa e uma parcela que varia de acordo com a remuneração da poupança. Simples assim. Então, esse produto ele é muito evidente ali o spread do banco. Né? A parte fixa ela é dada, ela varia de acordo com o relacionamento do cliente dentro da instituição, como é nas outras linhas tradicionais da Caixa, né? Então, a gente parte aqui do lado direito da tela, uma taxa conforme o perfil do cliente, que varia de 3,35% a 3,99%. Quem que é 3,99%? Hoje, a nossa pior taxa ela é dada para o cliente que não quer ter qualquer relacionamento com o banco. Né? O cliente que não tem uma conta, não tem um produto, quer receber e pagar com boleto e não ter nenhum relacionamento com o banco. Esse cliente ele tem uma taxa hoje de poupança mais 3,99. E essa taxa, que é a nossa pior taxa, ela equivale à melhor taxa existente na concorrência hoje. Né? Então, a gente resolveu equiparar a nossa pior condição ao que existia de melhor no mercado até então. E dali para baixo, a gente chega a 3,35, uma taxa bem competitiva, que para 35 anos, que certamente ela vai incluir muitos clientes. Eu vou explicar mais à frente como é que alcança essa taxa de 3,35. Né? E a parte que é variável, é essa parte esquerda da tela. Ela varia conforme a regra da poupança. E qual que é a regra da poupança? Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança remunera 70% da Selic. Então, hoje, com a Selic a 2%, a poupança está remunerando 70% de 2%, 1,40%. Então, a taxa atual para um cliente que entra nessa modalidade é TR, contratando hoje, dia 11 de março. Ele compra uma taxa TR, mais a taxa de fixa conforme relacionamento, vamos dar o exemplo de 3,35%, mais a taxa variável de acordo com a poupança, que hoje é 70% da Selic, que é 70% de 2, que é 1,40. Então, o cliente hoje ele entra com uma taxa variável ali a partir de 1,40, né, que é extremamente baixo nesse momento de baixa de Selic. Mas e se a Selic aumentar? Se a Selic aumentar, essa remuneração adicional da poupança ela varia conforme a regra da poupança, só que ela existe um cap, né, um teto, que a poupança remunera a partir, quando a Selic está acima de 8,5%, ela trava em 6,17%. Então, esse produto também tem essa vantagem, ou seja, você tem um teto máximo que ela vai chegar, e eu vou mostrar isso aqui numa tela daqui para frente. Então, ela tem a vantagem de que, enquanto a Selic está baixa, o cliente ofere esse benefício, e caso a Selic aumente, ela tem um teto que hoje as outras modalidades que são variáveis não têm. Por exemplo, o IPCA. Né? O IPCA não tem esse limitador como tem esse novo produto. Tá? E qual que é o apetite da Caixa para isso? A gente está alocando para essa modalidade inicialmente 30 bilhões de reais. Então, vocês observem que ano passado a gente fez aí 57 bi. Esse ano, nosso
nosso apetite é crescer em cima desses 57 e já começar com 30 bilhões para essa modalidade, é um recurso inicialmente alocado, né? Como é que funciona o perfil de relacionamento? É isso que eu estava falando. Vamos dar um exemplo hoje da Selic a 2%, essa taxa adicional da poupança ela está em 1,40%, e o cliente que é servidor público, que tenha uma conta salário, ele vai ter uma condição variando de 3,35 a 3,75, que somado com 1,40 dá uma taxa final a partir de 4,75. Né? E o cliente que é servidor, que é funcionário privado, né? Ele tem uma taxa que parte também do 3,35, que a gente tem essa condição também para ele, e chega a 3,95, dando uma taxa final chegando aí a partir de 4,75 também. E o cliente que não quer ter qualquer relacionamento, ele tem hoje a condição equivalente à melhor condição que existe no mercado, chegando a essa taxa final de 5,39. E, via de regra, vocês conhecem também tão bem quanto a gente, é muito difícil o cliente não ter nenhum relacionamento, né? Então, essa taxa praticamente é uma taxa regulatória que a gente tem que ter, mas na prática o cliente acaba abrindo uma conta, tendo um relacionamento, ou já tem uma conta existente e ele tem uma taxa melhor, que é a tabela de cima, tá? Qual que é a nossa grande mensagem-chave para vocês e para os nossos clientes e para o stand de venda e para a tabela de venda e para o corretor de imóvel e para o pessoal do repasse, né? Todos os stakeholders que trabalham a venda do financiamento, que a gente hoje consegue trabalhar com uma TR, né? Que atualiza o saldo devedor normal, mais 4,75, né? E o prazo de 420 meses, né? Então, por exemplo, comparando com Casa Verde e Amarela, o Casa Verde e Amarela hoje, por limitação por regra do FGTS, vai até 30 anos, né? Aqui não, aqui é produto, é SBPE, a Caixa tem a gestão sobre esses parâmetros, a gente está indo um prazo de 420 meses, é o maior prazo do mercado, os concorrentes não trabalham com esse prazo, trabalham com prazo de 30 anos, e a taxa a partir de 4,75, extremamente competitiva, tá? Como é que funciona essa taxa no tempo, né? Ah, Rodrigo, mas eu leio o jornal e a gente vê aí que a Selic vai aumentar, né? A gente tem a previsão da Selic chegar a X% em dezembro, em 2022, a Y, né? Esses indicadores aí que a gente observa de aumento da Selic. Sim, esse é um cenário provável, né? De aumento da taxa de juros, e ela funciona dessa forma. Olha, hoje aqui essa linha laranja, ela é a remuneração da poupança. Caso a Selic aumente, vamos dar um exemplo aqui de chegar a 4% no final de 2021, no final desse ano, no final de 2021, né? Se ela chegar a Selic a 4% ao final de 2021, até chegar lá, o cliente vai trabalhando com a taxa de 4,75, 5,10, 5,45, conforme o aumento da Selic, né? E no mês que a Selic chegar a 4%, a remuneração da poupança vai estar em 2,8% e a taxa final do cliente vai estar em 6,15%, né? Então, esse exemplo hipotético, ele traz assim que, conforme a Selic aumenta, essa taxa de juros também vai acompanhar esse aumento da Selic. Só que, e num processo da Selic disparar por 12% ao ano? Observe mais para frente que quando a Selic ultrapassa 8,5%, ela trava em 6,17% e fica estável em 6,17%. Então, esse cliente, quando ele adquirir esse financiamento hoje, em março de 2021, a gente pode falar para ele, olha, a sua taxa agora é 4,75%, caso a Selic aumente, a sua taxa vai aumentar nessa escala, e no pior cenário, se a taxa de juros extrapolar 8,5%, a sua taxa máxima hoje fica cravada em 9,52%, né? Então, você dá também ao cliente uma segurança. E também, mas 9,52% é pior do que eu tenho hoje lá na TR, que eu consigo aí a 7,5%, né? Sim, num cenário de estresse, mas você também tem um cenário de que até esse cenário acontecer, você vai, e se ele acontecer, né, porque isso é macroeconomia, isso é dinâmico, aí o Petrucci depois nos dá uma aula também sobre isso, né, mas isso é muito dinâmico, e o cliente vai auferindo os benefícios de ter
uma condição contratada hoje numa taxa extremamente competitiva. E, além disso, a prestação inicial também encaixa muito bem nesse cenário atual, né? Então, o cliente que contrata um financiamento nessa condição, a prestação inicial dele para a mesma renda, ela vai ser muito menor do que uma taxa já de largada de 7,5%, por exemplo, que não muda, né? Então, você também tem esse apelo comercial ao longo da venda, né? Ah, mas, Rodrigo, eu vou ficar 35 anos pagando? Também, a gente tem um perfil do cliente que liquida antecipadamente, né? O cliente do SBPE, ele liquida, em média, aí, em 8, 10 anos, né? Ele não fica 35 anos pagando, né? Então, também tem isso. O cliente que do SBPE, que tem essa condição de usar o fundo de garantia para amortizar, ou que sai o 13º, sai um bônus, sai um recurso extra, que vai antecipando esse pagamento, ele também vai aproveitando essa maré de Selic baixa que a gente vive hoje, tá? Então, esses são argumentos importantes. E as modalidades? As modalidades são todas as modalidades que a gente praticamente tem, quase todas, assim, as que a gente mais contrata. Então, vale para imóvel novo, pronto, vale para imóvel na planta, desligamento de empreendimento, vale para imóvel usado, vale para quem está querendo construir, reformar, mas só imóvel residencial. Então, a gente não está entrando nesse primeiro momento com imóvel comercial, tá? Imóvel residencial, desligamento, unidade pronta, construção, se for imóvel usado, a gente está entrando no saque e no price, tá? O prazo de até 35 anos, tá? A cota de até 80%, tá? Só que a gente também tem uma condição especial que, se for desligamento de empreendimento contratado na Caixa, a gente eleva essa cota para 90% no saque, né? Então, essa condição ela já existe para qualquer desligamento da Caixa no SBPE, e a gente também está trazendo essa condição para o produto poupança Caixa, tá? Então, se for desligamento de empreendimento nosso, a gente chega a 90% no saque, tá? E a gente também vai oferecer a portabilidade para o cliente que é de um outro banco e queira vir para a Caixa, ele vai poder também oferir essa condição, trazendo o seu crédito para a Caixa. Ah, mas eu contratei IPCA no banco X. Eu posso vir para cá como poupança Caixa? Pode. Ah, eu contratei TR tradicional no banco X. Eu posso vir para a Caixa nessa condição? Pode. Você pode migrar também de indexadores nessas condições, tá? Bom, Zé Carlos, essa é o resumo aqui do nosso lançamento, né? Essa condição foi dada, né? Lançada recentemente, já está tendo uma grande aceitação, tá? Grande aceitação, muita busca por informação, por simulação, né? Alguns clientes já estão optando de trocar, né, o seu financiamento para esse novo produto, e a gente tem assim uma expectativa de que esse seja um produto carro-chefe aí nesse momento de Selic baixa, para que a gente possa alavancar as contratações do SBPE, tá bom? E aí a gente fica à disposição do time aí para alguma dúvida, para algum esclarecimento, e dizer o seguinte: o nosso apetite é enorme, a gente privilegia os repasses de empreendimento da Caixa, né? Então é muito importante, a gente tem falado aqui já com o público, né, de incorporadores e construtores aqui, pessoas jurídicas, né? Cada vez mais nós estaremos trazendo diferenciais competitivos de quem traz empreendimento para a Caixa, né? Como, por exemplo, a cota de 90% no desligamento e outras condições. Então, vai ser toda uma estratégia aí de priorização de quem está fazendo desligamento de empreendimento na Caixa, no sentido de ajudar na viabilidade, ajudar na curva de venda, melhorar aí o desempenho do empreendimento, e a gente poder fazer mais negócios e lançar mais empreendimentos ainda em 2021, tá bom? Fico à disposição aí para qualquer dúvida, tanto eu como o time aqui da Caixa Econômica. Eu queria começar, eu já passo para você, Carlos, e para o Celso. Alexandre, você respondeu aqui no bate-papo
Para a Natália, eu queria te pedir que se você falasse agora de viva voz para todos que estão aqui participando. Bom, obrigado, Zé Carlos, o Rodrigo. Natália perguntou se o cliente que tem outra modalidade, né, de indexador se pode migrar para a poupança Caixa. Respondi aqui que a demanda poderá sim ser analisada pela Caixa, sempre pelo gerente da conta, e essa possibilidade sim de fazer a portabilidade para esse indexador, ela existe, né? Naturalmente, sob enquadramento do cliente, sob análise do gerente, para as condições que serão ofertadas ao cliente. Beleza, Alexandre. Queria passar aí Celso, Carlos Henrique. Bom, dando sequências a essa busca de esclarecer as perguntas que vieram inicialmente, há uma pergunta, Rodrigo, que eu acho que foi em função daquele vídeo que eu até compartilhei com você, se há algum estudo da Caixa de financiar 100%, né? Eu acho que é um momento também interessante assim, para ser esclarecido. Eu posso só complementar, Carlos? Não. Eu fui procurado hoje pela imprensa, especulando aí que saiu no site, se não me engano, do Alexandre Garcia, que a Caixa estava estudando o financiamento de 100%. Só para reforçar, viu, Rodrigo? Tá? A gente tem, sim, está sempre estudando formas alternativas aí de financiamento, né? Existe um regramento do Banco Central hoje em relação aos limites de financiamento, né? Hoje, todos os agentes financeiros financiam 90% do valor do imóvel, do valor em garantia, na modalidade saque, e 80% do valor da garantia na modalidade price, né? Então, ao financiar 100%, ele tem que ser estudado dentro de uma lógica do valor de compra e venda, né? Então, a Caixa, ela estuda, sim, alternativas, obviamente, dentro das limitações do Banco Central, tá? E é isso, a gente não tem ainda uma data de lançamento dessa nova modalidade, né? Mas o que a gente estuda é isso, em algum tipo de imóvel, em algum tipo de característica, a gente possa, mantendo o valor da garantia, trabalhar um valor de compra e venda de forma a financiar 100% do compra e venda ali naquela condição, tá? Isso é uma regra já dada no Banco Central e a gente estuda algo nessa linha ainda é prematuro a gente dar mais detalhes sobre isso, mas nada diferente do que já é previsto na resolução do Banco Central, tá? E também para um público de imóveis que é de interesse da Caixa, tá? Ok, Rodrigo. Eu acho que essa nova modalidade, eu acho que isso que você colocou no início, isso é importante muito enfatizar, que ela é mais uma alternativa, né? Eu fico muito feliz, porque eu acho que desde quando a Caixa trouxe o IPCA mais juros, ela nos obrigou a pensar um pouco fora do que a gente foi acostumado a pensar durante muitos anos na área de crédito imobiliário, sempre vinculado aos dois parâmetros, ao parâmetro tanto da poupança como fundo de garantia, que é juros mais TR, né? E isso tem sido muito positivo para o mercado, né? Como você disse, tem outros bancos que já operam com essa modalidade de poupança mais juros, mas eu acho que a Caixa, que ousou mudar para o IPCA, ela, ao trazer essa modalidade, ela trouxe junto, ela liberou junto dois itens que no IPCA ficou ali um pouco restringindo, né? Que é a questão do prazo, 420 meses, né? E o comprometimento de renda, que está explicitado também, que é de 25%. Né? Eu acho que são dois itens que são importantes serem registrados, porque eles trazem para nós, incorporadores, um público de renda um pouco melhor do que teríamos sem a existência dele, sem a existência dela, entendeu? Eu acho que isso, Rodrigo, é muito bom. Eu acho até que se pudesse enfatizar um pouco isso, porque, de fato, quando simulamos prestações por essa nova modalidade, a gente encontra valores, mesmo no saque, compatível com a price no modelo anterior. Então, acho que isso é muito bom para todos nós. Isso é um ponto que foi bem caro para a gente. A gente está a capacidade de pagamento de 25% para começar, né? Mas nós estamos trabalhando com 35 anos, né? Então a gente ganha também mais 5 anos alongando ali o prazo.
todo o produto, quando ele começa, a gente tem que ir sentindo, né, o comportamento do cliente, principalmente nesse momento de eventual aumento da taxa Selic, como é que ele vai comportar, como é que ele vai absorver esse aumento da prestação, caso ocorra, né? Então, ele sempre nasce mais conservador e a gente vai melhorando ele ao longo do tempo. Mas a gente só conseguiu aí chegar assim, um comprometimento de 25% no saque, né, com 35 anos. E um grande diferencial, o Carlos Henrique, a gente tem uma condição hoje que a nossa melhor taxa é uma taxa que a gente chama de mesa habitação, né? Uma taxa que ela é negociada com o gerente, né? E hoje, para você alcançar a menor taxa no produto tradicional, depende muito do prazo, né? O prazo de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, a gente tem uma taxa ali conforme esse prazo. Essa taxa de 3,35, ela é flat para 35 anos, ou seja, a nossa melhor taxa ela já é para o prazo máximo, não é para um prazo de 5 anos ou de 10 anos que ali o financiamento ia ficar, né, dentro da capacidade, talvez pegando menos valor de financiamento. Então, ela é 3,35 para 35 anos para esse cliente tem um maior nível de relacionamento. Então, ela vai ser muito inclusiva, né? Isso é muito importante enfatizar, porque vai ter muito acesso nessa melhor taxa e, obviamente, você encaixa mais cliente, porque você tem o valor de financiamento, a prestação inicial ela vai ser bem próxima ali do IPCA, enfim, você acaba tendo um apelo de venda melhor nesse produto, né? Eu vejo aqui no chat, Rodrigo, inclusive, uma provocação do Avelar. O Avelar é atualmente presidente da ADEME Pernambuco. E ele coloca uma situação que eu acho que vai acontecer muito, né? Que é a possibilidade desse novo plano ele concorrer muito forte ali dentro do Minha Casa Minha Vida, faixa 3, ou do Casa Verde e Amarela, faixa 3. E ele sugere, inclusive, que a gente monte um grupo para poder estudar essas particularidades e poder divulgar isso com mais força, né? Eu até conversei com você um pouco mais cedo, e dentro na próxima reunião da HIS a gente pode também voltar a esse tema e acolher aí as sugestões que possam surgir, inclusive do próprio Avelar, que ele tem uma situação que eu me lembro bem, numa daquelas visitas aos estados, o Avelar falava do faixa 1 do SBPE, né? Que é são aqueles empreendimentos e aqueles imóveis que eles ficam ali na primeira faixa acima do Casa Verde e Amarela, e eu acho que esse novo plano, quem sabe a gente pode, inclusive, criar uma interseção com o próprio faixa 3. Sem dúvida. Um abraço aí para o Avelar, né? Estivemos lá em Recife aí há pouco tempo, e ele fala exatamente isso, o faixa 1 do SBPE, né? E esse produto ele traz essa característica, né? Até quando a gente fala do financiamento da produção, né? Hoje você observa que o funding FGTS está até mais caro, né, do que o funding SBPE em muitas condições, né? Então, praticamente os lançamentos do faixa 3 e às vezes o faixa 1 SBPE, né? Você tem essa condição hoje do poupança caixa superior até à condição de comercialização do faixa 3, que é uma faixa que não tem o subsídio, por exemplo, né? Então, ele traz essa modalidade de inclusão e exatamente isso, Abela, foi muito inspirado aí na conversa sua, porque a ideia é exatamente essa, a gente poder ter uma alternativa, né, mais independente. Quando a gente fala de funding em caixa, né, a gente não tem tanta regulação e tanta parâmetro, né, para ser engessado ali por conta das regras que existem da FGTS, que são naturais pela característica do programa, né? Então, aqui você pode fazer reavaliações, não tem teto de limite de valor de imóvel, enfim, todas as características inerentes ao produto SBPE, que ele é mais flexível, né? Eu queria passar para o Celso. Fala, Celso. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Caixa pela performance do ano passado, né? Eu sempre brinco com o Carlos Henrique que a gente perde a noção dos números, né? Mas a Caixa assinou mais de 1.500 contratos todos os dias do ano passado, né? Ela assinou aí 564 mil contratos. Quer dizer, parabéns para vocês, né? É uma performance sensacional, principalmente levando em conta a pandemia.
O produto é o que o Rodrigo falou na exposição dele. O produto, na sua taxa mais alta, que é a taxa do sem relacionamento, é um produto que compete com os outros bancos, com a taxa mais baixa de um banco, né? Ou dos concorrentes. Então, eu acho muito bom, né? Para nós que trabalhamos com imóvel e sabemos que as pessoas, quando decidem comprar o imóvel, principalmente a maioria dos brasileiros que só vão comprar um na vida, né? Elas têm que ter uma decisão com muita responsabilidade, ela ter mais opções para poder pensar é muito interessante. Eu vou levantar outro tipo de preocupação, Rodrigo, indo na linha da pergunta do Avelar, né? Eu não quis interferir, porque senão ia parecer que o Carlos faz a pergunta, eu quero complementar. O Carlos faz a pergunta, eu quero... Né? É o seguinte, nós temos a Caixa Econômica Federal, agente financeiro, e nós temos a Caixa Econômica Federal, agente operador do Fundo de Garantia. É que você comentou que o ticket médio dessas contratações do SBPE tem sido em torno de R$250 mil, se não me falha a memória, quando você fez a apresentação. Está ótimo. Né? Mas eu tenho a impressão que vocês, né, os dois CNPJs, vão ter que conversar também, porque há que haver um equilíbrio, né? É necessário haver um equilíbrio para que também o Fundo de Garantia não deixe de contratar a faixa 3 com recursos onerosos do próprio Fundo de Garantia. Se isso acabar acontecendo, né, e o Fundo de Garantia só contratar faixa 2 e faixa 1,5, né, nós vamos desequilibrar as contas do Fundo de Garantia. Vocês também já pensaram como encontrar esse equilíbrio? Como é que isso vai se movimentar aí durante 2021? A preocupação é para 2021, logicamente, e para os anos seguintes aí, porque eu acredito que esse produto vai ser o carro-chefe aí, pelo menos por 2, 3 anos, eu acredito nisso, em função das expectativas do aumento da taxa Selic aí até 2023. Uhum. Essa é uma discussão assim que, como você falou, né, são dois CNPJs e aqui a gente está falando como o agente financeiro, né? Não muito tempo atrás, Celso, a discussão era um pouco o contrário, né? Será que a gente não tem que diminuir os recursos do pró-cotista para não faltar recursos do faixa 2, do faixa 1,5, né? E isso sempre foi um trade-off dentro do fundo, né? Porque, obviamente, as operações do faixa 3 e do pró-cotista, elas, para o funding, né, elas remuneram melhor do que as operações de faixa 1,5 2, né? A gente acredita que não há uma concorrência, tá? Acho que é uma complementaridade de portfólio. O FGTS tem o seu papel, tem a sua regionalização, tem a sua distribuição de recursos, tem a sua política de aplicação, né? E ela é um fundo, né? E ela tem as suas diretrizes, né? O que a gente está trazendo aqui é uma alternativa, é uma complementaridade de portfólio. E o FGTS também está atento a isso. Eles têm buscado, né, até pela questão da rentabilidade que ele tem que entregar para o trabalhador, né, tem buscado dentro do seu portfólio um mix de aplicação de recursos para poder garantir isso, né? Então eu acho que não concorre não. E a gente acha que no momento, o faixa 3 ele sempre respondeu aí em torno de 10% da aplicação do FGTS, né? E ele tem que ser reposicionado também, né? À luz da realidade da realidade do cidadão, né? Hoje você consegue pegar uma taxa 6,90 aí, né? Antes mesmo do produto poupança caixa estar lançado, né? Então essa é uma preocupação do FGTS, acho que isso é legítimo, né? E nós não temos essa visão de que concorre, não, né? E até tem uma pergunta aqui de uma preocupação de que a Caixa só tem 30 bi, né? Não se preocupem, tá? Porque em havendo demanda, nós temos funding, nós temos balanço, nós temos capital para suplementar isso para atender 100% da demanda, tá? Então não é um teto 30 bi, pelo contrário, é um piso que a gente está colocando nesse programa para começar, e se precisar de 40, 50, certamente nós vamos ter lastro para isso, tá? Deixa eu falar, Rodrigo.
eu acho que vamos, Carlos, um pouquinho mais nisso aqui, né? Eu acho que é o belo produto, eu acho que agora nós precisamos divulgar mesmo esse produto, sabe, Rodrigo? Já vou pedir para nossa comunicação manter contato aí com a Nilva, né? E que o som está baixo, presidente. Que a gente possa fazer um material que a gente divulgue bastante isso, todas as coisas. Conte conosco aí, que estamos juntos para isso aí, tá bom, Rodrigo? Tá? Conta com a gente tem muito material, a gente está com campanha na mídia, vocês devem televisiva, rádio, é um momento realmente da gente divulgar o produto, né? Eu acho que o Carlos Henrique foi bem feliz aí, é mais uma opção, né? Acho que essa é a ideia. Conta com a gente aí e obrigado pelo espaço. Eu queria, Rodrigo, veio uma pergunta aqui antes de a gente passar para os outros assuntos. Teve uma pergunta que sempre chega para mim. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade de vocês poderem dirimir essa dúvida. A pessoa chega e tem condição de uma determinada taxa de juros que vai gerar a prestação que ela irá fazer. Mas sempre existe a dúvida qual é a taxa que é considerada na hora do comprometimento de renda, né? Então, isso aí já é um assunto antigo e voltou aqui. Uma pergunta, eu queria dar aí para vocês darem uma explicadinha como é que funciona isso para o nosso pessoal, tá? Quer responder, Alexandre? Quer que eu responda aqui? Pode responder, Rodrigo. Inicialmente, eu complemento, se precisar. A gente tem sempre que... Isso é uma questão de regulação, né, de Banco Central. A gente tem sempre que trabalhar uma análise do cliente num cenário de estresse, né, ou num pior cenário. Então, via de regra, a gente tem uma taxa que é a taxa do cliente, isso inclusive está na minuta contratual, e a gente traz uma taxa promocional conforme o relacionamento dele, tá? E essa taxa promocional, ela é vinculada a um compromisso. Por exemplo, ele tem uma taxa promocional por ter uma conta salário na Caixa. Caso ele tire o salário da Caixa, ele perde essa condição e ele volta a ter a taxa balcão, né? Então, toda análise de capacidade de financiamento, ela se dá nesse cenário do cliente sem a promoção, sem a taxa balcão, né? Sem a taxa promocional. Por quê? Porque é exatamente isso, pensando num cenário onde ele possa perder aquela condição, ele tem que ter a capacidade de pagamento para honrar aquela nova prestação sem a taxa promocional, tá? Então, na prática, o cliente ele é avaliado na condição de valor de financiamento, 25% de capacidade de pagamento, evoluindo um contrato na pior condição, que seria o cliente sem relacionamento. Tá? No caso, R$ 3,99. Tá bom. Eu acho que isso aí já ficou esclarecido, então, porque é uma dúvida sempre que chega até nós. Isso, só para tranquilizar, né? No passado, quando a gente tinha uma diferença muito grande entre a taxa balcão e a taxa de relacionamento, isso implicava em uma diminuição de valor de financiamento muito grande. Então, por exemplo, olha, o cliente ele ia pegar lá 7% ao ano, mas a minha taxa balcão estava em 10%. Na hora de eu avaliar, eu estava muito, muito conservador, porque eu ia lá em 10%. Então, a gente diminuiu esse gap, hoje é 3,35 para 3,99, dentre outros motivos, para que a gente possa ter o cliente mais próximo ali da tua capacidade máxima de financiamento, tá? Então, eu posso passar para vocês que você não vai perder venda por conta disso, assim, acho que a gente vai conseguir chegar bem próximo do valor máximo que ele alavanca, tá? Legal. Eu acho que agora a gente podia passar para os outros assuntos. Carlos, eu deixo aí por tua conta, Celso, deixo por tua conta, para a gente conversar aqueles pontos principais que na vez anterior a gente tinha tido aí uma cronologia de implantação. Primeiro eu queria ver de vocês como é que está andando isso, se deu tudo certo, deu algum percalço, alguma coisa. Acho que o Rodrigo poderia passar inicialmente para todos aqui, Rodrigo, como é que está aquele cronograma de melhorias que foi apresentado em janeiro, né? Acho que foi uma reunião que nós tivemos. Uhum. E, eventualmente, a gente vai abordando aí cada item desse que possa já ter sido implantado ou que esteja por implantar. Beleza, vou passar para o Gustavo, que a gente pode pegar aquela apresentação de fevereiro e só ir repassando, acho que não precisa passar a apresentação, Gustavo, que ali a gente tem um cronograma. Eu estou até com ela aqui,
deixa a gente ir passando, por exemplo, um a um, e aí a gente vai detalhando como é que está, né? Uma questão que a gente falou, né, o Gustavo, foi o apoio à produção e o plano empresário do novo modelo de avaliação de construção civil, ou seja, as agências até 150 milhões podem fazer a avaliação da PJ, né? Não precisa mais mandar para aquela central lá, que antigamente chamava Giris, né, ou Ceris, que vocês devem conhecer essa sopa de letrinha. Como é que está esse indicador aí, Gustavo? O modelo já estava funcionando na época que a gente apresentou, né, Rodrigo? Tinha recentemente sido implantado e ele está na rua, já está funcionando, já é possível fazer essas avaliações. A gente tem recebido aqui, inclusive, manifestações bem positivas aí sobre o modelo, sobre os limites aí que têm sido estampados aí nas avaliações. Então, já é possível fazer, imagino que as empresas estejam fechando aí seus balanços, seus números de 2020, né? E existe uma concentração agora em diante da renovação dessas avaliações. Então, o modelo tá funcionando e a gente tem recebido esse reporte positivo aí das avaliações. Esse está tranquilo, Carlos Henrique? Tem alguma coisa nessa questão do limite? Não, tranquilo, tranquilo. Deixa eu só colocar o seguinte, eu acho que foi dito aqui muito claramente que está implantado e coisa e tal. Se por acaso alguém tiver algum problema, eu acho que deve ser algum problema operacional mais simples e a gente poderá tentar organizar isso. É só nos enviar o problema que existe, manda um e-mail para cá, a gente caminha para a Caixa. Tenho certeza que a gente vai agilizar isso, tá? Um outro foi o que a gente chamou de Incorpora Fácil, né? Que era uma análise mais simples para empreendimentos de menor porte, né? A gente cravou em 60 unidades inicialmente. A data de implantação era 15 de fevereiro, né? Na nossa live, se eu não me engano, a gente ainda não estava implantado, a nossa live foi início de fevereiro. Como é que está funcionando aí, Gustavo? Se você pode dar detalhes. Esse aqui a gente também já implantou, né? Então ele já está disponível aí para as empresas poderem dar entrada nos projetos, né? E ter esse rito simplificado de avaliação. Então ele já está disponível, já está no ar, a gente já está recebendo essas propostas aí. Eu queria colocar, viu, Rodrigo, aproveitar essa colocação desse item, e até por conta de uma provocação no chat e também de uma discussão nossa na live do nosso Quinta do CEBIC da semana anterior, porque essa medida ele pode atrair muitos entrantes, né, vamos dizer assim, empresas novas, empresas que não estavam incorporando via Caixa, empresas que estão começando no programa de qualidade. Então, há uma curiosidade, uma provocação, que até passei hoje por WhatsApp da Angélica, eu não sabia que ela estava uma atividade outra, para a gente definir regras para essas empresas novas, né? Como uma empresa que não tinha ainda um relacionamento com a Caixa, ou que entrou agora no programa de qualidade, que está, sei lá, no nível B, não no nível A, e esse programa aí, do Incorpora Fácil, ele deve atrair muito esse tipo de novo incorporador, não novo, mas um novo na relação com a Caixa, e que precisamos criar regras para ele poder se enquadrar, entendeu? Sim. Até porque esse comunica um pouco com esse outro item que a gente vai falar, que é o nível de desempenho técnico, né? Como é um entrante, a gente não tem uma experiência com ele ainda, certamente nós vamos ter que estar mais atentos a esse incorporador, né? Às vezes, muito tem até experiência com a Caixa, mas é o que você falou, ele fazia com recurso próprio, desligava lá o imóvel pronto, né? Então, até mesmo para a gente treiná-lo, né? Assim, no sentido de formulário, de fluxo, né? Como é uma coisa que, embora seja simplificada, é novo para ele, é importante sim a gente acompanhar de perto essa experiência dele, né? E também nossa como primeira parceria, né? Com esse novo incorporador. Né? Eu sugiro Mas até o produto está no ar, está normatizado, está funcionando, tá? Tá, eu só queria sugerir depois, talvez, a gente fazer uma reunião específica, até envolvendo o pessoal da nossa comissão da Comate, que lida um pouco mais com o programa de qualidade, para que a gente possa encontrar um caminho de incluí-lo dentro desse processo, ao mesmo tempo trazendo ele para o programa de qualidade. Entendeu? Maravilha.
Rodrigo e Carlos Henrique, só aproveitar aqui para responder a dúvida do colega aqui que colocou no chat também, com relação à questão do prazo lá das avaliações que são feitas na agência, né? Então, antes tinha um prazo, era enviada essa documentação para uma centralizadora e entrava lá numa esteira lá de processo de análise. Então, hoje, assim, o sistema está lá disponível, né? E o gerente pode imputar os dados, ele precisa só das informações, precisa olhar aqueles dados e fazer o input lá no sistema. Então, é o prazo que o colega colocou aqui que está ainda com alguma dificuldade com relação à avaliação. Mas o prazo realmente ele é para ter uma redução importante, né, no tempo aí de avaliação, e realmente depende só do colega lá da agência em ter essa disponibilidade de fazer essa avaliação lá, imputar os dados para sair o resultado, né? É um sistema, então você insere os dados e sai o resultado. Bom, outro que a gente falou é o rating técnico, né? Esse a gente já vinha fazendo pilotos, presidente, a gente fez com algumas empresas de vários portes, de vários estados, né? Eu lembro aí o Fausto Escher, por exemplo, foi uma empresa que a gente fez há pouco tempo, né? E testando o modelo e agora expandimos, né? Na reunião, o nosso prazo era 10 de março, já está normatizado, Gustavo, você pode atualizar aí para todo mundo como é que está o rating técnico? Que é o NDT que a gente chama. O NDT, esse já está normatizado, já está e está em fase aí de expansão da base, né? Então, o pessoal já está em campo aí, selecionando as empresas para poder fazer essa expansão e processar as avaliações. Então, esse está funcionando também. Se não chegou na sua empresa ainda, é porque a gente está prospectando as empresas que a gente vai rodar essa diligência, né? Não é a intenção nossa fazer um spam disso, ou que está todas as empresas nesse rito agora. A gente vai trabalhar isso paulatinamente conforme o volume de negócios, o pipeline da empresa com a gente de projetos nesse ano, né? A gente falou isso também. Uma outra questão, eu vou tentar fazer dentro dos prazos que a gente tinha acordado, era o registro do contrato anterior à demanda mínima, né? Que a gente ia possibilitar você registrar antes de formar a demanda mínima. Esse está funcionando, Gustavo? Já está operacional, Sim. Né? Esse já está operacional, na época já estava lá, então já existe essa possibilidade de fazer o registro do contrato anterior à demanda mínima, né, Rodrigo? E aí só aproveitar, é importante, né? A gente sabe que está num momento de pandemia, de algumas dificuldades, mas é importante esse registro, né? Essa conformidade dos contratos aí, tanto PJ como PF, né? Para que a Caixa possa também, para que a empresa possa cumprir a obrigação, que é o registro, né? E a Caixa também possa ter os contratos aí devidamente registrados e o compliance aqui possa estar adequado dentro da empresa. Esse também já estava funcionando, né? Um que que está funcionando, mas que estão usando pouco, eu vou falar aqui, é aquela questão de redução na comercialização e customizar a contrapartida, né? Ou seja, você trocar obra por aporte, poder customizar isso depois da contratação, né? E também as contrapartidas customizadas, né? Que é você poder exatamente trabalhar ali a comercialização com aporte com obra, né? Os dois já estão funcionando, o nosso prazo era 19 de fevereiro, já está no ar. E como é que está aí o desempenho, o Gustavo, e também as empresas, se vocês já estão trabalhando isso, se o gerente está informando isso, como é que está aí no dia a dia? Esse aqui, Rodrigo, a gente ainda não viu ainda aqui um efeito, vamos dizer assim, mais significativo, né? Talvez o pessoal ainda estivesse tocando aí, as operações estivessem na esteira, que já estivessem fechadas aí a matriz, no caso do apoio, né? Ou negociadas no caso do plano empresário. Então, a gente ainda tem a expectativa aqui de que se alavanque mais essas novas condições aqui no apoio e no plano empresário. Mas elas já estão normatizadas, já estão no ar, já estão funcionando e disponíveis aí para todo mundo. Tá aí disponível, não sei se o Carlos Henrique tem algum caso, mas assim, esse já tá no ar aí, mas realmente, talvez como está muito próximo do lançamento,
pode ser que as empresas ainda não precisaram mexer nisso agora, né? A última aqui, que eu vou passar para depois as outras que a gente já está no cronograma, é financiar 100% do custo de obra a executar. Tá? A gente financiava, só lembrando, até 85% no caso do SBPE, e hoje a gente financia 100% no SBPE também. Não sei se o Gustavo, Carlos Henrique tem alguma contribuição aí sobre esse. Esse também está ok, já está no ar e funcionando já. É disponível para ser demandado e contratado. Tem um que a gente está atrasado, tá? Que esse talvez para a gente é o próximo a entrar, que é a aprovação de limite de crédito. O que é a aprovação de limite de crédito? Tem uma alçada de governança, né? Vocês hoje são atendidos pela VICAT, né? Pela área de atacado. As empresas com faturamento até 30 milhões são atendidas lá pela VIRED, né? Pelas superintendências de habitação. E é aquele limite de aprovação do limite máximo de exposição das empresas com faturamento acima de 30 milhões, né? O nosso prazo era dia 8 de março. Como é que está esse aí, cronograma, Gustavo? Esse aqui teve uma questão aqui operacional de processo, né? Então, ele ainda não está disponível e a gente está com a previsão aí para entrar nas próximas 2 semanas. Então, tem um rito aqui de governança interno, né? E ele ainda tem que avançar. Então, a expectativa aí é nas próximas 2 semanas que tem essa disponibilização dessa esteira aí de aprovação do limite. Esse ainda falta, atrasamos o cronograma aí, talvez, então a gente está reprogramando para o dia 26 aí, na semana do dia 26, está com o estudo aprovado e já operacional, né? Esse é uma reivindicação antiga, importante, é complexa para a gente também, mas já não se discute o mérito, né? A questão de governança de aprovação mesmo. Uma outra que prazo nosso era dia 15 de março, a manifestação de viabilidade prévia de engenharia, que é uma análise prévia do teu projeto antes de dar entrada na documentação completa, né? Como é que está aí, Gustavo, esse? Dentro do nosso cronograma era 15 de março. Esse da manifestação prévia de engenharia, ele está no prazo, a gente está na fase final aqui de normatização. Então, a gente tem expectativa, assim, que na próxima semana a gente já tenha essa esteira aqui também à disposição aí para poder agilizar aí as contratações. Esse a gente vai conseguir entregar dia 15, tá? Já está na fase agora de norma e dar comunicado lá para a nossa rede. E o último era a suplementação de recursos para o projeto, né? Isso também é uma entrega importante, que é você poder suplementar o seu PJ ao longo da obra, né? Até por conta dessas várias questões aí que a gente está observando, né? De aumento de custos e tudo, é você poder tomar mais PJ ao longo do projeto. Essa nossa data é 26 de março, que a gente está no nosso cronograma. Se puder dar um update aí, Gustavo, como é que está? Esse aqui a gente está avançando também, Rodrigo. A gente está correndo agora realmente na fase de implantação, porque tem uma alteração sistêmica, né, para ser feita, porque tem um contrato antigo, então a gente está vendo como que a gente vai fazer isso no sistema, né, se a gente vai tombar o contrato ou se dentro do próprio contrato a gente vai fazer, então a gente está correndo aí para poder colocar isso aqui no ar até o dia 26, mas a gente está caminhando também, estamos na fase final, tá? Lembrando que esse aqui é no SBPE, tá, Rodrigo? O FGTS, ele segue a regra específica lá do Manual de Fomento e ele não permite a suplementação. Aqui tem uma pergunta do Klaus, mandar um abraço aí para o Klaus. Se a Caixa está estudando algumas medidas aí em função da pandemia, né? Sim, Klaus, a gente está estudando, tá? De fato, né, a gente está observando aí o cenário, nós temos um aprendizado de 2020, né, de algumas medidas que foram importantes. Então, sim, temos um grupo hoje, inclusive dedicado exclusivamente a reolhar o que a gente já fez, o que se aplica novamente, né? E, eventualmente, trazer novas ações para a gente enfrentar esse momento que está vindo, né? Com mais força. A gente já vê várias cidades aí com lockdown, isso está impactando aí no canteiro de obra,
certamente vai impactar em cronograma, e a gente está atento a isso sim, e certamente vamos lançar alguns pacotes de medidas como em 2020. Tá? Ainda não está nada pronto, mas a gente sabe da urgência e também do que deu certo e do que não deu certo no ano passado para poder voltar a tratar desses assuntos. Tá? Mas a gente está muito atento a isso. Pode ficar seguro aí, porque a gente sabe dos impactos que isso vai dar aí na viabilidade, no andamento das obras. Tá? Tem uma outra pergunta aqui: quais são os critérios que são avaliados para o NDT? Pergunta do Normando. Normando, são mais de 40 itens, tá? A gente analisa desde da marca da empresa naquele mercado, né? Analisa questões de certificação, a gente faz uma diligência em algumas obras suas, tanto obras entregues como obras em andamento. A gente olha questões de currículo, por exemplo, de equipe técnica. Então, tem uma série de itens, né, que o objetivo é fazer uma análise da operação da construtora. A gente não pede nenhum número de balanço, por exemplo. São só critérios técnicos de engenharia, são muitos critérios, e dentro desses critérios a gente estabelece ali uma avaliação, né, um opinamento da Caixa, e a gente devolve isso para o incorporador, ou seja, a gente dá uma avaliação nossa e diz: olha, para você alcançar a nota acima, faltou isso, isso, isso. A gente identificou que poderia melhorar nisso, nisso, isso. Então, a gente também dá um consultivo para a empresa, na nossa opinião, o que poderia ser melhorado. Tá? São vários itens. Tá? E é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Rodrigo, tem um item que não estava... Eu estou preocupado aqui, Rodrigo. Porque eu chego aqui com as coisas resolvidas, daí não dá. Não, mas manda brasa aí. O que tem? O que está pegando? Vamos botar mais coisa para ele. É isso. Né? Fala, Carlos. Tem um item que não estava na lista, mas que eu tratei aí durante esse período aí com o Marlon, que é uma coisa que eu acho que interessa muito a nós, interessa também a você da Caixa, que é o acompanhamento das análises de conformidade, seja ela de processo de financiamento como de garantia, né? Muitas vezes nós recebemos aqui, no grupo da CEBIC, as empresas dizem: olha, tem tantos dias para liberar garantias, ou tantos dias que está atrasado. E eu faço isso, eu como empresário, muitas no meu CRM eu acompanho, e às vezes eu observo que a pessoa colocou que está na CEOP há mais de 10 dias o processo que está analisando lá, né? E quando eu vou e aperto os botões, termino descobrindo que voltou inconforme, que voltou de novo, e o cara não atualizou. Mas a visão daqui da gente é muito da qualidade ou da demora na central. E o Marlon me prometeu que ele ia buscar uma maneira de dar acesso a nós, incorporadores, ao acompanhamento desse fluxo, né? Eu queria colocar aí na nossa lista de melhorias, se o Marlon tiver aí na nossa reunião, poder colocar como é que está isso, porque eu acho que isso vai ser bom para nós, passamos a conhecer como é que está o trâmite das nossas operações, como também vai ser bom para vocês, que a tendência disso é reduzir as inconformidades, e isso significa reduzir retrabalho. Entendeu, Rodrigo? Excelente. Tenho realmente tratado com o Carlos Henrique sobre esse assunto, né? A gente já conseguiu. A gente começou a falar disso ainda esse mês, né, Carlos? Em março. Eu sei que é uma pauta antiga de vocês, mas como eu estou recente aqui, você requentou essa, e a gente já conseguiu testar em piloto. Funcionou bem, né? Tem algumas empresas que estão testando. A previsão é a partir do dia 18, por acaso, quinta-feira que vem. O gerente de todos vocês, o gerente de relacionamento de vocês, independente de serem middle ou varejo, tá? Tem uma orientação de como fazer a inserção dos e-mails de vocês para receber os relatórios dos processos vinculados aos seus empreendimentos. Tá? Então, a ferramenta já está funcionando, o teste foi ok. Para que a gente vai precisar dessa semana? Para poder orientar todos os nossos gerentes. Para facilitar essa comunicação, a gente já está com 2 cartilhas prontas. Tá? Uma
para os nossos gerentes aqui, mas outras para os associados. Que assim vocês conseguem distribuir. Se por acaso o gerente estiver mal informado, a gente imagina que não vai acontecer, mas eventualmente alguém, você tem uma cartilha do associado dizendo que agora você pode pedir esse relatório, como você pode pedir esse relatório, e aí você começa a receber já diariamente. Na minha experiência aqui, muito com o Carlos Henrique, alguns casos que ele traz esporadicamente, eu pedi isso para poder ir ajustando e corrigindo o processo. A gente chegou a essa conclusão, né, Carlos, que muitas vezes o incorporador tem a sensação de que está demorando na CEOP, mas já é a terceira, quarta ida e vinda com documentos básicos que não foram, estão faltando e tal. É uma oportunidade da gente reconhecer, especialmente, os correspondentes que, em parceria com vocês, têm conseguido os melhores desempenhos de conformidade. E aí a gente está estruturando, fechamento de trimestre não é época de novidade, né? Mas virando o fechamento do trimestre, né, a partir de 1º de abril, 1º de abril não é uma data boa, né? A partir do dia 2 de abril, a gente está trabalhando numa esteira diferenciada, porque os CCAs que têm mais alto nível de assertividade, né, que acertam mais de 90% dos processos de conformidade, esses vão ter um tempo, uma esteira diferente, apartada, né, e ele vai ter um retorno maior. Não é punitivo, nada disso, mas isso premia quem investiu mais tempo em fazer uma análise mais criteriosa, em bater os documentos e tal. E a gente também, vocês já estão acompanhando, né? O Carlos acompanha isso comigo durante essa semana, a gente conseguiu reduzir bastante o tempo de espera lá, mas ainda estou aqui, Carlos, você precisando, você tem centralizado essa comunicação entre associados, tratar algum caso que saiu do normal, a gente faz aqui a avaliação pontual, tá? Então, assim, foi um pedido de vocês, atendido, nosso objetivo é esse, fazer com que a jornada fique melhor para vocês, né? A gente está com alguma série de novidades para sair aí no relacionamento com a CEOP a partir do dia 2 de abril. Mas o relatório vai estar disponível já quinta que vem, dia 18. Obrigado, Marlon. Realmente eu acho que vai agregar muito valor aí na rotina para todos nós. Vamos conhecer melhor, inclusive, a performance dos correspondentes. Acho que isso é bastante significativo. Tem uma questão, Rodrigo, e acho que é Elaine, que sempre está sendo colocada essa questão da avaliação, né? Porque a pressão de custo de materiais ela está obrigando as empresas a reposicionar preços até para manter um pouco de viabilidade. Eu acho até claro que ninguém vai avaliar porque você quer aumentar preço, mas o que a gente tem assim para externar, e a pergunta vem aqui pelo sistema de regressão, tal, mas eu tenho certeza, ainda lembrando um pouco da época de engenharia, que o sistema de regressão também pode colocar variável tempo na aferição dos dados e aí sensibilizar os dados ou não prejudicar os dados por um banco de dados pretérito, entendeu, Elaine? Então, acho que isso é muito importante para que a gente possa fazer valer, inclusive, essa oportunidade eventual de suplementar recursos, que eu sei que é na SBPE, mas que também, com certeza, na equação da viabilidade, sem uma alteração da avaliação, não deve ser muito provável que se consiga isso. Posso responder, Elaine? Porque esse assunto realmente a gente está olhando com bastante atenção, tá, Carlos Henrique? A questão do aumento do custo material, o impacto disso nos empreendimentos. A gente tem observado aí o quanto que esse assunto tem sido colocado em pauta, né, pelas entidades. E isso, com certeza, impacta na nossa necessidade, por exemplo, do SBPE de suplementar projetos, né? E por isso que a gente entra com essa medida de uma forma emergencial e deixar isso possível dentro da viabilidade do empreendimento, né? E também na égide de avaliação, né? Certamente isso vai ter um impacto nos novos lançamentos, na reprogramação aí de algum parâmetro de custo, de composição de custo de empreendimentos, né? Então, esse assunto é um assunto que está na nossa pauta, tá? A gente tem um grupo técnico dedicado a isso, a estudar esse assunto, para exatamente poder incorporar isso nos nossos modelos, tá? Isso eu estou falando das operações de mercado, né? A gente sabe que isso também tem um desdobramento aí em retomada de obras paralisadas, em outras situações
que compõem esses custos de material em específico, né? Então, esse é um assunto que está na nossa pauta, tá? Pode ter certeza que é uma preocupação nossa também. E aí eu acho que eu já vou emendar com uma outra pergunta, que é se tem alguma previsão de atualização de teto de valores do Casa Verde e Amarela, né? Isso é um assunto de competência do FGTS, né? Então, isso lá, o MDR, junto com o Conselho Curador, lá, o GAP, sempre está estudando melhorias de parâmetros, atualizações de resolução. Então, esse é um assunto que a gente acaba não entrando nesse momento aí, isso é uma competência do Conselho Curador, tá? Essa modalidade, ela tem essa vantagem também de não ter trava de teto de imóvel, né? Então, se você financia uma produção com recursos do SBPE, você também não tem essa trava aí que existe na questão do teto do valor do imóvel financiado pelo FGTS, tá? E tem uma outra pergunta, só para emendar aqui, que eu estou lendo ela agora, da Thaís. Thaís já fez 3 vezes a mesma pergunta, que ela não encontra lá no simulador a cota de 90. Thaís, não vai encontrar mesmo, tá? Por quê? Isso é uma questão de suitability, tá? Como essa cota de 90, o nosso simulador tem mais de 250 mil acessos por dia, né? Como essa cota de 90, ela não é para todos, né? Ela depende do produto que o cliente está comprando. Essa simulação ela é somente feita no âmbito da agência, tá? E também lá no CCA que está trabalhando aquele empreendimento. Então, ela não tem lá para o grande público, e até você vai ver sempre nos nossos materiais, nossos releases, é cota de 80% que a gente trabalha, tá? Mas para esse público específico, que é desligamento de empreendimento caixa, a gente pode chegar até 90% no saque, tá bom? Rodrigo, e deixa eu só fazer uma coisa, até aproveitar aqui que a gente sabe a premência desse assunto chamado elevação de tetos. Então, eu queria, falando para vocês na Caixa, hoje de manhã, por acaso, falei sobre isso com o Jair, e queria dizer mais ou menos o seguinte. Primeiro, nós estamos trabalhando fortemente para tentar ver como que se reverte esse aumento de custo, sabe? Porque é o seguinte, se simplesmente aceitarmos o aumento de custo por si só, nós estaremos reduzindo drasticamente o nosso mercado. Porque você pensa o seguinte, quando você tem rendas menores, como o preço vai aumentar e a renda já não alcança, ela vai precisar de mais subsídio. Como não vai se mexer no valor do subsídio, no volume do subsídio, isso quer dizer o seguinte, cortar número de unidades contratadas. O orçamento do Fundo de Garantia não vai dar conta, em termos de subsídio, daquilo que nós temos ali. Então, preparem-se para uma redução bem drástica daquilo que a gente já não tem tido muito avanço. Então, esse é o primeiro problema. Se aumentar os valores do imóvel, vocês estão perdendo vendas por causa exatamente disso. Quando você trabalha com rendas maiores, como a renda não aumentou, como a renda, muito pelo contrário, ela encolheu nesses últimos tempos, você, na prática, estará perdendo vendas porque as pessoas não poderão comprar. Porque quando você aumenta o preço, é muito claro isso. Então, a nossa briga é muito grande, isso é um assunto delicadíssimo, dificílimo, porque o aumento de materiais não é um problema Brasil, é um problema internacional nesse instante. Você tem problemas de todos os cantos, né? Mas nós estamos tentando, sim, trabalhar forte para tentar arranjar uma solução. Por acaso, agora, aqui na reunião, nós recebemos um WhatsApp confirmando uma reunião que tínhamos pedido no começo da semana com o ministro do MDR, ministro Rogério, tá? Para nós irmos lá exatamente discutir com ele o que pode ser feito, o que ele pode se ajudar. Eu queria só colocar a vocês o seguinte, que não dá para simplesmente aceitar aumento do material. Não dá para aceitar porque isso vai restringir o mercado. Tudo que a gente ganhou o ano passado, reduzindo taxa de juros, que permitiu a contratação de mais de 150 mil unidades, nós vamos estar jogando tudo pela janela e vamos perder mais do que é possível. Então, nós temos que dar uma discutida mais profunda. Nós temos conversado com o governo e temos conversado com fornecedores.
segunda ou terça-feira devemos ter, por exemplo, uma reunião com siderúrgicas para discutir sobre isso aí, sobre desabastecimento e coisa e tal. Então, eu quero dizer, aí eu aproveito só esse evento aqui com a Caixa para dar uma mensagem de CEBIC mesmo, porque o povo aqui é o maior interessado em tudo isso. Nós estamos trabalhando muito forte nisso, estamos discutindo muito forte e procurando encontrar as melhores condições possíveis. Por exemplo, eu dou um exemplo para vocês. Segunda-feira, nós fomos lá pedir ao governo, não foi que foi segunda, já uma série delas, e culminou segunda-feira, onde nós fomos lá e pedimos para que mantivesse reduzido o imposto de importação do PVC. Porque o PVC é uma das coisas que mais subiu por aí. Então, nós fomos lá, brigamos. Hoje, deve ter uma decisão que a gente já vai ficar sabendo se teve efeito a nossa demanda ou se não teve. Tá? Então, eu acho que é isso. Desculpe cortar aí, Rodrigo, toda a equipe da Caixa aí, mas era uma mensagem que eu tinha que mandar para a nossa base. Tá, Carlos? Essa nem você sabia, né, Carlos? Não, ainda não. É verdade. Carlos, eu queria só fazer uma colocação que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão perguntando de limites, né, não é que elas estão perguntando simplesmente para aumentar o preço dos imóveis. Tá? Alguns empreendimentos, o Rodrigo e vocês que conhecem bem do mercado imobiliário, eles, com um pouco de ajuste, é o diferencial que dá o conforto para o empresário lançar ou não lançar o empreendimento. Ele sabe que se ele subir o preço 5, subir o preço 7, subir o preço 10 mil reais, ele vai ter uma velocidade de vendas menor. Mas com todo esse aumento que teve nos últimos 12 meses, ele pode se sentir mais à vontade. Eu acho que não existe o pleito do mercado imobiliário de aumentar os limites simplesmente para elevar todos os preços. Ninguém, vamos dizer, eu acho que o mercado já está bastante maduro, o empresariado já está bastante maduro para saber que isso seria um tiro no pé. Agora, aquele empresário que está, vamos dizer, não está decidido a lançar seu empreendimento por causa de uma pequena diferença que teve esses 10, 11, 12% acumulados de INCC nos últimos 12 meses e precisa de um certo ajuste, isso pode dar a ele o conforto para lançar o empreendimento dele. Então, é só para fazer essa colocação, porque a conversa que a gente tem tido é muito madura nesse sentido, inclusive tentando levar a conversa para o Conselho Curador do Fundo de Garantia. Maravilha, é isso mesmo, né? E o presidente foi bem direto, né? A gente lutou bastante para a redução da taxa, né? De encaixar mais cliente, poder financiar mais ali no âmbito do FGTS, né? E a gente observa também isso, Zé Carlos e Petrúcio, na contratação. Tem umas praças que a gente já observa uma redução de lançamentos, né? E é porque é exatamente isso, ali a conta do custo versus o VGV que ele consegue operar naquela praça não tá sendo viável para ele lançar, ele recua o flap, né? Espera ou diminuir o custo ou aumentar o VGV para poder tomar a decisão de vender, né? Então, a gente também está bem atento a isso, tá? E atento também ao ritmo das obras, né? O impacto que isso tem no andamento das obras para que também não tenha nenhuma intercorrência por conta de descolamento de custo da construção civil. Né? Perfeito. Eu acho que é bem isso, viu, Rodrigo? É bem isso. Você falou bem. A nossa pesquisa já do último trimestre de 2020 já detectava isso claramente. Redução de lançamento em determinados locais, exatamente por medo. E a pesquisa, quando a gente faz com os empresários, por exemplo, outra coisa que se cruza com isso nós temos, junto com a CNI, a pesquisa da sondagem da construção civil. Lá dentro é feita uma pergunta que é como que eu vou resolver ali como é que você está o teu apetite para o empreendimento, para continuar investindo e coisa e tal. E aí despencou isso aí. Isso aí despencou. E por quê? Qual é o teu maior problema? Aumento dos insumos. Então, acho que isso a gente tem que ver por um lado macro aí como um todo, sabe? Porque é assim que a gente está tentando ver. Porque mesmo o fornecedor não deve estar interessado em reduzir demanda, né? E ele sabe que se ele não tiver um cuidado agora, ele vai matar a galinha dos ovos de ouro dele, né? Então, isso eu acho que
Os próprios fornecedores devem estar... Semana que vem nós também temos uma com o pessoal de cerâmica vermelha, temos com siderúrgica, temos... O pessoal do PVC ligou para nós, no começo da semana, deve entrar em contato com eles também, que a gente está tentando se virar nisso aí. Carlinhos, toca aí, Carlos. Bom, tem algumas demandas aí, Rodrigo, sobre a questão do contrato, da digitalização do processo do contrato, né? Há também uma provocação aqui do Milton sobre o processo quando vão para a agência, né? A gente debateu muito aqui no nosso grupo da CEBIC semana passada, e, de fato, os processos, quando são internalizados, né, na nossa linguagem, aquele caso que o correspondente não consegue dar sequência, a gente fica ali meio perdido, né? Eu até brinquei no grupo que eu, aqui na minha empresa, quando vai para lá, eu boto parado, né? E aí é um trabalho maluco para tentar fazer aquele processo andar na agência ou torcer para que a avaliação vença e volte para o correspondente. Aí eu vejo, né, colocando aqui de forma clara, assim, uma provocação do Milton como a gente poder ter um pouco de controle, mas eu colocaria um pouco mais, né? Será que não há uma condição de diminuir os eventos que tem que internalizar, né? E aproveito e peço para você falar um pouco sobre o processo do contrato digital, vamos dizer assim, do contrato com assinatura digital, processo mais completo, que eu sei que a Caixa tem esse projeto em andamento. Certamente, Carlos Henrique, a gente vai entrar um novo ciclo, né? A gente tem bem transparente para vocês, né? A gente vai entrar no novo ciclo de pagamento de auxílio emergencial, né? Vocês estão acompanhando aí, e vai ser realmente um momento é uma guerra aqui dentro da Caixa Econômica, né? Um momento assim de atendimento muito qualificado, direcionado, a agência abre mais cedo, trabalha final de semana, então realmente é muito intenso para a gente achar que essa mão de obra vai estar disponível para ficar fazendo operacional, né? Então, é uma diretriz nossa de sempre tirar serviço da agência, tá? Tanto é que o aplicativo hoje da habitação, ele já faz mais de 20 serviços ali dentro, exatamente serviços que até então só o cliente só poderia pegar na agência, né? Um dos serviços que a gente está querendo tirar, mas ainda é na agência, por exemplo, baixa de termo de quitação, né? Interveniente quitante, que são coisas que ainda oneram muito o processo, né? E o Marlon tem bastante projeto nessa linha. Acho que a gente podia falar, Marlon, um pouco de um update do Originação Digital, que é onde a gente está apostando o nosso caminho para que o cliente seja atendido, se auto-atenda, né, e termine o teu atendimento dentro de um ambiente CCA, que não precisa ir para a agência, né? Se puder dar uma atualizada do projeto e como é que está? Excelente. É uma novidade bacana, Carlos Henrique. A gente está terminando ainda em março as adaptações que o app precisava para atender justamente incorporadores, tá? Com que objetivo? De que o cliente do empreendimento seja tratado em back-office pelo CCA, que normalmente está atendendo o restante do empreendimento. E aí a gente vai alavancar significativamente a utilização do aplicativo. O aplicativo ainda envolve o CCA, mas na prática a gente vai ganhar justamente nisso que você tem destacado como dificuldade. Como o processo ele é todo digital, a gente vai encurtar significativamente os tempos, não só de análise de COI, mas também os tempos de trâmite dentro da Caixa. Tá? A gente tá fazendo essa troca bem próxima, né, com relação às demandas operacionais que os associados têm te levado. E aí eu vou pedir agora também essa colaboração contrária. A gente vai colocar uma série dos próximos empreendimentos em desligamento que a gente vai fazer prioritariamente via app. Aí eu vou explicar do jeito que eu te mandei aí a cartilha, né, que fala do relatório, tudo bem explicadinho para vocês, que colaboração a gente espera. Mas o nosso plano é que a gente vire a maior parte das contratações por aplicativo. Isso vai acelerar uma série o prazo total, né? Dar um conforto melhor para o cliente. O CCA continua envolvido normalmente, a remuneração do CCA é a mesma, mas a gente vai ganhar
em uma série de coisas. A gente já vai conseguir fazendo a conformidade, conforme a documentação vai subindo, né? Eu não preciso mais juntar todo um pacote para depois fazer a conformidade. Isso vai dar uma velocidade maior na experiência como um todo, tá? Então a gente vai tá terminando os ajustes na aplicação e vai compartilhar com vocês. Sobre essa questão do número, do volume de processos que precisam ser internalizados, me comprometo a fazer um estudo aqui do que é possível modificar, tá? Mas aqui, honestamente, eu não estava avaliando assim a questão da migração, tá? A questão da necessidade da internalização. Eu vou avaliar estatisticamente os motivos que estão gerando as internalizações e ver o que disso dá para a gente modificar o regulamento e o que não dá. E o que não der, depois eu venho e explico especificamente por que não é possível. Importante, viu, Marlon, nesse trabalho estatístico, você ter essa leitura que muita coisa que é internalizada, por não ter nenhum tipo de ação, ele termina voltando para o correspondente quando o prazo permite. Então, às vezes, você diz, olha, mas é muito pouco, mas é muito pouco que às vezes não faz. Entendeu? Uhum. Na verdade, nós fizemos um debate no nosso grupo aqui do WhatsApp e eu vejo isso como uma regra geral, não é uma localização da agência A, da agência B. Né? Mas mesmo que fosse pelas razões Carlos, que você colocou, que o Rodrigo colocou, a questão de... Porque, além dessas atividades, por exemplo, do pagamento emergencial, a gente sabe, tem pessoas que têm Covid, afasta grupo, afasta quem teve contato, afasta isso, afasta aquilo. Então, às vezes, não é nem por não querer, por não poder, entendeu? É por isso que é importante olhar os eventos e, dentro claro, da política de vocês, poder, eventualmente, reduzir isso, entendeu? Eu quero complementar, Marlon e Carlos Henrique. Primeiro, dizer que a gente vem acompanhando aqui, em especial, as perguntas no chat, né? Aproveitando a participação de todos. E tem muito insight, muita coisa legal para novos negócios, para a gente melhorar a nossa divulgação interna, a nossa comunicação com vocês e também algumas boas ideias de melhorias. Nesse quesito, em especial, eu assumo até aí o compromisso em conjunto com o Marlon, porque, alegadamente, são muitas questões alegadamente legais, né, que fazem com que a gente acabe internalizando processos. Então, ele é um trabalho, na verdade, muito forte que nós temos que fazer da área de produto, em conjunto, naturalmente, com a área de operações, tanto para que a gente possa superar essas barreiras, né, eventualmente legais, né, com muitas vezes apenas com um estudo um pouco mais profundo dos motivos que levam com que a gente internalize algumas questões, e, por outro lado, naturalmente, a nossa capacidade de implementação, né, da operação. Então, eu entendo que é um assunto fundamental, né, os nossos meios alternativos de canais, tanto correspondente hoje e o aplicativo, são os nossos principais canais e a gente precisa investir neles, sim. Bom, Zé, eu acho, viu, Carlos? Fala, por favor, desculpe. Não, eu estou achando assim, a nossa pauta, né, ela já está um pouco esgotada. Eu acho que eu ficar conversando aqui com a Caixa, a gente passa a noite inteira, né? Eu sinto que nem você vai de boteco. Isso, a habitação, a gente dizia da Caixa que é uma cachaça, né? É uma cachaça. Ficar falando, Carlos, ficar falando com 70% do mercado, até eu que sou mais bobo, né? Eu fico a noite inteira falando. A noite inteira. Pois é. Mas eu acho que, bom, eu, da minha parte, assim, as maiores informações que ficaram para a gente esclarecer com a Caixa, acho que foram bem esclarecidas, né? Eu acho que também eu tenho com o Rodrigo aí, na próxima reunião nossa de HIS e CI, a gente tem feito para fazer junto. Vamos trazer novamente a Caixa, falar um pouco mais das coisas. Renovo, Rodrigo, essa ideia que o Klaus lançou aí da questão da pandemia, que você disse que já está olhando, é muito importante, né? Eu acho que eu recebi aqui no particular aqui de um empresário, olha, isso é muito importante, talvez até prorrogar aqueles prazos de efetivação de contratos, né? Porque, como eu te disse, por exemplo, tem praças que não estão podendo abrir estandes, né? As obras estão funcionando, mas os estandes não estão podendo funcionar. E aí isso prejudica um pouco o processo de formalização de venda ou de formalização de repasse
Então, todas essas preocupações que eu sei que estão no radar de vocês, é muito importante que a gente possa ter aí uma nova... como era que a Alexandre chamava? Era a versão 1.0, 2.0, talvez esteja precisando aí do 2.1, do 3.1, entendeu? Para a gente pegar aí nessa segunda onda do Covid aí, e a gente não perder o ritmo. Eu queria propor uma coisa, Rodrigo, Carlos, Celso, principalmente a Alessandra, que seria o seguinte: às vezes a gente é cobrado sempre pelos problemas. E quando a gente resolve os problemas, as pessoas esquecem e às vezes nem as utilizam. Você sabe que, por exemplo, nesse caso dos materiais, eu acabei descobrindo um monte de coisas que poderiam ser utilizados a favor do consultor que a gente não conhecia. Então, eu ia propor algo a vocês. Vamos fazer uma cartilha desse conjunto de medidas. Vamos fazer uma pergunta e resposta. Vamos escrever que cada... Eu peço que a Alessandra puxe à frente disso, Carlos, Celso. Não sei se vocês estão de acordo, me veio na cabeça agora. A gente fazer um negócio desse e distribuir amplamente por aí, sabe? Para que as pessoas percebam o que é esse esforço de vocês em atender essas demandas, que elas são escutadas, que a coisa evolui, que as coisas não são 100% como a gente gostaria, mas passo a passo a gente chega lá, né, com diálogo, com entendimento mútuo, com confiança, com respeito, né? Que eu acho que é muito exatamente o que vocês estão tendo aí na Caixa e que a gente procurou sempre fazer aqui na CEBIC, né? Então, eu queria criar esse lance aí de a gente criar uma cartilha, alguma coisa bem didática, bonita, entendeu? Vão dizer, uma cartilha minha, editada, sabe? Que responda às pessoas e a gente faz uma porção de coisas dessas, um assunto desse que muitas vezes é vida ou morte para uma empresa. Acho que a gente tinha que fazer junto, sabe, Rodrigo? Exatamente, Zé. Acho que até sobre ótima ideia. item, viu, Rodrigo, que trata, por exemplo, das flexibilidades para efetivar um contrato, que você disse que ainda está tendo pouco uso, às vezes falta abrir a cabeça da gente, né? A gente está muito bitolado, 15 de venda, 30 disso, 20 daquilo, né? Então, essa ideia aí de poder fazer uma cartilhazinha para abrir, para a gente poder... isso é muito legal. Ótimo. Rodrigo e pessoal, Alexandre, Marlon, Gustavo, Elaine, né? Fique à vontade. Se vocês quiserem participar, se não, porque às vezes pode ter alguma coisa do compliance de vocês, não sei o que, coisa e tal, que é mais difícil, coisa. A gente entende perfeitamente. Então, o que importa é que a gente chegue lá e demonstre às pessoas que existem os produtos, existem as rotinas e que vocês trabalharam por isso. Tá? Levar informação, né? Isso aí para a gente é música para os nossos ouvidos. Isso aí já tô dentro, tá? E tem muita coisa mesmo, porque né, o dia a dia nos consome, a gente vai realmente no piloto automático, às vezes a informação não chega lá no cara do financeiro, no cara do repasse, né? Então esse material aí circulando certamente vai ajudar muito. E eu acho que, inclusive, dentro desse pacote Covid, né, que a gente chama, que a gente está estudando, talvez a gente já pega carona, já coloca aí também para a gente ter um material robusto aí atualizado, né? Já topei, já vamos estudar junto. Maravilha. Inclusive, nós estamos também trabalhando internamente, vai ser uma das próximas quintas da CEBIC, sobre as boas práticas que vieram, vamos dizer, em desburocratização no período da pandemia e que deveriam ficar. Uhum. Coisa que a gente evoluiu porque era uma excepcionalidade e que provou que não tem por que não continuar, né? Vocês na experiência de vocês e nós aqui na nossa de outros segmentos aí. Carlos, Celso, mais alguma coisa, Celso? Não, só agradecer aí a Caixa, né? Sensacional conversar com vocês e levar aí, nós chegamos a ter aí quase 270 pessoas, né? É muito importante toda essa conversa e agradecer ao Carlos Henrique, né, por toda a dedicação dele que ele tem nesse trabalho aí junto à Caixa. Agradecer a você, Celso, que é isso. Tá bom. Um abraço. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Marlon. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Elaine, Alessandra,
Celso, Carlos Henrique, a todos vocês, que a gente tem construído isso, todos que estão aqui nos assistindo, que nos acompanham, que dão apoio a nossas entidades, que dão apoio à CEBIC, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Hoje pela manhã eu participei de um evento, e no evento eu coloquei exatamente o ponto que eu acho que mais nos motiva, que é colocar o setor da construção no seu devido lugar, de respeito, de importância, né? E isso nós estamos aí para fazer, inclusive nos envolvendo com grandes temas nacionais. Deixo para você, Rodrigo, para você terminar aqui com nós. Bom, queria agradecer mais uma vez o espaço, presidente. Vocês são parceiros aí, a gente não tem uma reunião que a gente não sai aqui com alguns insights, com coisas para a gente fazer, para a gente estudar, para a gente melhorar. Saibam aí de coração, de peito aberto, que a gente tem muita preocupação e tem muita empatia, né, com os desafios do empreendedor, né, o desafio que é empreender no Brasil, né, de lançar empreendimento. Eu costumo dizer para os nossos gerentes, né, que o primeiro dia do empresário na Caixa, onde ele vai dar entrada no teu empreendimento, ele já passou por uma via crucis de aprovação, de lançamento, de estudo de viabilidade, né? E a gente tem que ter isso no nosso mantra, né? Essa empatia e responder rápido, responder com assertividade, sempre com o intuito de melhorar. Então, não é à toa que a gente está batendo esses recordes, é porque a gente quer fazer, tem uma diretriz do presidente Pedro de alavancar a construção civil, de fazer mais crédito imobiliário, e da outra parte a gente tem bons parceiros, bons clientes, boas entidades que certamente nos ajudam a seguir em frente. Então, contem com a gente, estamos à disposição, nos convidem para as novas lives da CEBIC, e um forte abraço a todos. Eu vou mandar um beijo especial para a Betinha, que eu acabei de ver aqui no chat agora. Um grande beijo à Betinha e a todos os associados, a todos os vice-presidentes da CEBIC também que estão com a gente, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado ao meu time também que acompanhou e até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Pessoal, com um novo tema muito importante para a vida de todos vocês. Grande abraço, bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.